Olá pessoal, tudo bem? Esse tutorial, né, ele traz aqui uma breve explicação sobre o comando Mach9 FANUC, né, aplicado no módulo fresamento, né? Então, rapidamente, para a gente entender, né, a arquitetura da máquina, né, quando se trata de fresamento, nós vamos trabalhar sempre com máquinas que possui a partir de três eixos, né? Na verdade, existe aí um modelo de máquina, né, chamado de fresamento em dois eixos e meio, né, que significa que a sua máquina CNC, embora ela possua três eixos, né, ela só trabalha com dois eixos simultâneos, né, que é o eixo XY e eixo Z independente. Tá? Quando eu tenho a minha máquina, né, a minha fresadora CNC trabalha com os três eixos simultâneos, aí sim é considerada três eixos. Tá? Então, nesse tutorial, nós vamos estar falando de uma máquina que vai trabalhar com três eixos simultâneos, né, um centro de usinagem aplicado, né, o comando aplicado num centro de usinagem da marca Home, né, que é a Discovery 4022, né? Esse é o modelo da máquina que nós vamos aplicar, tá? É lógico que a estrutura do programa, né, ele não depende exatamente da máquina, né? Mas toda vez que a gente for fazer a referência, por exemplo, em ponto de troca, a localização da ferramenta, né? Um exemplo, né, que eu vou estar dando é sempre, a referência que eu vou estar fazendo é sempre nesse modelo de máquina, tá bom? Muito bem, então aqui nesse primeiro slide aqui, é mais para a gente entender aí a posição, né, do plano cartesiano em relação à máquina, tá? Então, como eu trabalho com três eixos, eu vou enxergar a peça sempre vista de cima, né, como se eu estivesse olhando a planta da peça, né? E todo o deslocamento da ferramenta que vai determinar a geometria da peça, ela vai acontecer no plano XY, tá? Então, nesse plano. E o eixo Z, que é o eixo vertical, né? É o que vai posicionar a ferramenta no sentido da profundidade, tá bom? Um outro detalhe, né? Bom, nessas ilustrações aqui, né? Mostra então a posição do eixo XYZ, né? Em relação aqui à mesa. E nessa representação mostra a posição, a localização, aliás, né? Do quarto, quinto e sexto eixo. Né? Então, os três primeiros eixos, né, que são os eixos básicos de qualquer máquina CNC, X, Y, Z, são os eixos responsáveis pelo movimento de translação da peça. Né? Movimento linear em X, em Y e Z. Que substitui, né, os eixos transversais, longitudinal e vertical de uma fresadora convencional. E os três eixos, né, de rotação que a gente chama de eixo A, B e C. Tá? Então, a rotação do eixo X é o eixo a rotação do eixo Y é o eixo B e a rotação do eixo Z é o eixo C. Tá? No caso de você ter uma máquina com mais de três eixos, que não é o nosso caso. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com três eixos, tá? Só deslocamento linear. Muito bem, então, aqui nós colocamos então aqui o plano cartesiano já visto de cima, né? Plano XY. Então aqui eu estou representando como se eu estivesse olhando de cima, né, a mesa da máquina, tá? E no fresamento aqui nós vamos trabalhar só com o sistema de coordenada absoluto, né? Aquele que vai partir sempre de uma origem fixa, né? Logicamente que essa origem é o que a gente chama de zero peça. Então, essa origem é flutuante, então é o programador que vai definir a posição dessa origem. Mas uma vez que você definiu essa posição, ela permanece fixa, né, durante todo o programa. E aí todas as coordenadas, né, que vai definir a geometria da peça, ela vai fazer referência sempre a esse ponto. Tá? E o comando, né, que a gente usa para programar o sistema para entender a coordenada absoluta é o G90, né, aqui no comando Mach9, tá bom?
Muito bem, então aqui tem dois exemplos, então, né, absoluto e incremental, mas isso aqui já é um conhecimento já que vocês trabalhou já com isso, né? Então é só para vocês saber que aqui a gente vai trabalhar sempre com coordenada absoluta, tá? Então aí nós vamos retomar no primeiro exercício, né? E relembrar aí quem esqueceu, né? Como se faz a programação de qualquer trajetória em coordenada absoluta, que é o que interessa daqui para frente. Muito bem, então aqui já olhando uma geometria, né? Isolada aqui, né? Então, para mim, eu já entendi, né? A localização que vai estar minha peça lá em cima da mesa. Então, para mim, aqui o que interessa é olhar para a geometria. Nesse exercício, né? Existe aqui, então, duas condições, né? Considerando a minha origem, né? Que vai ser o meu ponto de partida no ponto E2, e considerando a origem no ponto E1, tá? Então, nós vamos considerar o ponto E1 como origem. Então, meu 00 está aqui e é daqui que eu vou partir, certo? Bom, uma outra coisa que a gente precisa entender, né, que diferencia aí da programação aplicada no módulo turno, é que no fresamento, dependendo da profundidade do perfil, eu não vou conseguir fazer, né, a remoção num único passo, né? Então, geralmente eu vou ter que repetir uma mesma trajetória, né, por diversas vezes, até que eu consiga atingir a profundidade total do meu perfil, tá? Então, quer dizer que cada vez que eu precisar executar essa trajetória, eu teria que programar toda esses pontos, né, repetidamente, né? Então, supondo, né, que essa geometria tivesse aqui, por exemplo, uma espessura de 20 milímetros, né? Vamos imaginar isso. E que eu fosse remover o material, né, aqui, né, por fora dessa figura, e eu fosse remover tirando 2 milímetros a cada passo. Significa que eu teria que repetir 10 vezes essa mesma geometria, ou seja, eu teria que programar 10 vezes, o que faria com que o meu programa ficasse extremamente longo, né? Então, uma outra característica da programação em fresamento é que para compactar o programa existe um recurso, né, que é o que a gente chama de programação em cascata, ou seja, a geometria, né, ou o perfil da peça eu vou definir num programa separado, né, que a gente chama de subprograma, e aí dentro de um programa chamado programa principal, quando eu precisar executar esse perfil, eu vou chamar esse subprograma e ele vai trabalhar, vai rodar, né, dentro de um programa principal, tá bom? Então, o que nós estamos fazendo aqui é programando um subprograma, né? O subprograma eu não consigo executar ele sem que tenha o programa principal, porque os comandos de máquina vai estar dentro do programa principal, tá bom? Então, aqui nós vamos praticar os comandos de trajetória e aí, terminando então de fazer essa prática, daí sim nós vamos entender a estrutura de um programa principal e aí completar, né? Um programa que ele vai precisar então dos dois, né? Um programa para ter lá os comandos de máquina e um programa para ter os comandos de geometria, que é o que a gente está fazendo aqui. Muito bem. Então, nessa estrutura, né, que eu já deixei pronta aqui, é um subprograma, né, dessa peça que está identificada como exercício 1, né, do jeito que ele tem que ser, né, na sua forma completa. Bom, nessa peça, né, dá para perceber que todas as trajetórias, né, que definem esse perfil são trajetórias lineares, né? Então, na verdade, eu vou usar aqui um único comando para fazer todos esses caminhos, né? Bom, o que eu deixei aqui em negrito, nós podemos considerar como o cabeçalho do programa, né? Digamos que eu tenho aqui uma estrutura que é fixa e que dentro dessa estrutura alguns valores pode ser que sejam diferentes, né, de programa para programa. Mas por enquanto nós vamos considerar esses valores fixos, né, para que a gente se preocupe só com a estrutura. Aí depois nós vamos ver quando, né, e por que esses parâmetros podem variar, tá bom? Muito bem, então eu começo montando o meu subprograma
sempre fazendo uma identificação, né? Então, lá no primeiro bloco, né, lá no N5, né, então aqui eu tenho aqui os números sequenciais de blocos, né, sempre com múltiplo de 5, considerando um intervalo aqui como uma reserva, né, para no caso de você ter que inserir outras informações depois que o programa estiver pronto, sem alterar o endereço das demais, tá bom? Intervalo de 5. Toda vez que eu quero colocar um texto no programa que não é função, eu preciso isolar sempre, né, colocando um ponto e vírgula antes. Significa que o que está depois do ponto e vírgula, o comando simplesmente vai ignorar. Se eu esquecer de colocar o ponto e vírgula, ele vai tentar executar isso e não vai entender. Ok? E termino, né, fecha sempre o bloco com o comando systemd, hashtag, né, essa cerquinha aqui. Tá? Então, na verdade, esse símbolo representa o comando LB, né, que é o end of block para o comando Mac9. Então, toda vez que eu acionar o comando LB lá no IHM da máquina, ele vai colocar esse símbolo aqui, tá bom? Então, identifiquei. Na primeira linha, depois da identificação, então aqui eu vou ativar já o comando G1. Por quê? Porque toda vez que eu vou começar a cortar, eu estou partindo do princípio que a minha fresa ela já está próxima da peça. Né? Eu já fiz uma aproximação. E essa aproximação ela vai ser feita lá no programa principal. Então aqui o que eu estou fazendo? Estou tocando na peça, estou encostando no início para sair cortando. Então G1, porque eu quero fazer esse primeiro contato de forma bem devagar. Devagar quanto? Né? Devagar de acordo com o avanço que eu programar aqui. Então esse f de 500 está definindo qual que é essa velocidade. Eu estou dizendo que eu quero tocar na peça com uma velocidade de 500 milímetros por minuto. Percebam que a unidade que eu estou usando, né, para expressar a taxa de avanço aqui é milímetros por minuto. Não é mais milímetros por volta, né? Por isso essa diferença de grandeza, né? Então aqui 500 milímetros é o deslocamento da fresa, né, no intervalo de 1 minuto. Então são avanços aqui que eu coloquei aqui, supondo, né, uma condição hipotética, né? Não estamos pensando em material, né? Não estamos pensando ainda em material de ferramenta. Por isso que eu disse, alguns valores para cada situação específica, talvez eu tenha que rever. Por enquanto, eu estou colocando valores aqui referenciais que a gente pode usar, né, como referência por enquanto. Então, eu estou encostando na peça com a velocidade de 500 metros por minuto. E aqui eu estou programando a profundidade, né? Sempre negativo, por quê? Considerando que a minha origem está na face da peça, né? Face de cima, então significa que eu vou cortar sempre partindo da origem 2 milímetros, né? Para baixo. Tá? Então, a cada passe, né? Eu quero aprofundar, eu quero remover 2 milímetros. Muito bem. E esse Z que define, né, a coordenada, o eixo que eu vou fazer esse incremento, ele vai ser sempre minúsculo. Por quê? Como eu vou repetir, né, essa geometria várias vezes, a cada repetição eu quero que o sistema vá incrementando esses 2 milímetros. Né? Então, ainda considerando aquele exemplo, né, digamos que esse perfil, no final, eu quisesse que ele ficasse com 20 de espessura, significa que de 2 em 2 eu teria que dar 10 passos, né? Ou seja, significa dizer que eu iria repetir 10 vezes esse perfil. Então, a cada nova repetição, eu quero que o sistema incremente de 2 em 2, menos 2, menos 2, menos 2. A hora que ele terminar a 10ª repetição, a fresa vai estar a 20 milímetros de profundidade, tá bom? Porque esse Z é minúsculo, né? Um Z minúsculo dentro de uma estrutura G90, ele assume incremental. Né? Se eu colocar aqui Z maiúsculo, ele vai considerar que é absoluto, ele vai repetir as 10 vezes na mesma profundidade. Tá bom? Então, lembra sempre aqui, G1, Z sempre minúsculo e a profundidade sempre negativa. Muito bem. Aí na linha N15, né, no bloco N15, aqui eu estou definindo o sentido que eu quero compensar o raio da fresa, né? Considerando, logicamente, que uma fresa sempre vai ter um diâmetro, pode ser 10, 15, 20, não importa, né? Aí eu vou escolher de acordo com o recurso que eu tenho na minha máquina, né? A ferramenta que eu tenho disponível, mas supondo que a fresa que eu vou usar aqui seja uma fresa de topo de 10, né? Então eu tenho
que falar para o sistema para que lado que eu quero compensar o raio da fresa, porque senão ele vai centralizar a fresa e vai remover, né, 5 milímetros do meu perfil. Então eu quero dizer assim, ó, se eu quero remover o material por fora, né, e quero preservar essa região, então eu vou jogar a fresa para fora, uso G42, né? Mas poderia ser também que eu quisesse remover dentro, né? Que isso aqui, em vez de ser um relevo, poderia ser uma cavidade. Daí, no caso, eu teria que jogar a fresa para dentro do perfil. E aí, então, eu usaria aqui G41, ok? Então, G42 compensa a direita, G41 à esquerda, certo? Por isso que aqui eu estou usando G42, porque eu quero tirar por fora do perfil. Feita a compensação, então, eu peço para a ferramenta encostar na origem, né? Tocar no início, que é 0, 0. Então, minha origem está aqui, então, eu vou encostar no x0, y0, tá? De que jeito? Devagarzinho, com avanço de 500, né? Como que ele sabe, né, que a velocidade é essa e que ele vai deslocar aqui, né, de forma linear? Porque eu ativei G1 aqui e o G1 ele permanece ativo em todo o programa. Lembra? As funções preparatórias elas podem ser modais ou não modais. As funções que são modais, como G1, uma vez que você ativa, ela permanece com efeito, né? Como o G42 não é modal, né, quando eu ativo o G42 aqui, ela não vai cancelar o G1, ele continua ativo. Tá? Por isso que aqui eu não preciso repetir G1, automaticamente ele vai sempre assumir. E aí, então, chegou aqui, encostou no 00, está pronto o meu cabeçalho, então é só sair, partir aqui para definição do perfil. Tá? Então, aqui eu defini aqui a minha trajetória. Né? Então, eu vim aqui para cá, x120, né? Só moveu o x, então não precisa repetir o y. Né? Então, se eu não coloquei o y, ele vai manter o último endereço, continuando zero, e assim sucessivamente. Né? Subiu aqui para y35, voltou para x75, y55, subiu para y75, voltou para x50, desceu para y20, voltou para x0, voltou para o ponto de partida y0. Acabou, né? Fechou a geometria. Fechando a geometria, eu desligo o G42, está aqui, né? G40 desliga. Seja 41 ou seja G42, eu sempre vou desligar usando o G40. Feito, né, o cancelamento da compensação, aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a fresa da peça, né? Vou fazer um recuo. Qual recuo? Daí nós combinamos aqui, né, 15 milímetros, né, como um valor padrão que eu posso usar sempre, né? Então, a fresa ela vai sair aqui, né? 15 para o x negativo e 15 para o y negativo, só para ele perder o contato com a peça. E aí, né, quando eu for fazer uma troca de ferramenta ou reposicionamento, não tenho risco dela bater no perfil que já foi usinado, tá bom? Então, fez esse recuo, desliga, M02 acaba o programa e aí está feito, né, o subprograma. Então, olha só, né, perceba que nessa peça, né, nessa geometria, eu ativei o G41 aqui, né, ativei a compensação, né, escolhi para que lado que eu quero compensar a fresa, encostei e fiz todo o perfil usando interpolação linear, tá bom? Bom, logicamente que nem toda a geometria vai ser composta só por interpolação linear. Tá? Então, daí eu tenho aqui alguns exemplos, né, onde eu preciso recorrer a outros comandos. Então, aqui, nesse exercício, né, eu tenho aqui uma outra geometria, só que aqui eu tenho algumas trajetórias que são lineares e eu tenho outras que são circulares, né? Então, o G1 ele se aplica apenas para a interpolação linear, né? Então, para a gente entender, então, o que muda, né? Então, olha só, né? Aqui, montei o cabeçalho igualzinho, né? Só troquei o nome, tá? Então, aqui, como eu estou chamando essa peça de exercício 3, então aqui eu estou identificando como sub do exercício 3, tá bom? Montei o cabeçalho igual, né? Mesmo parâmetro, mesma profundidade, tudo igualzinho. Toquei na origem, saí cortando. Daí eu fui para x88, né? Parei aqui, ó, 100 menos 12.
Essa interpolação circular, então, eu preciso usar um comando de interpolação circular. E aí aplica o mesmo comando, né, que a gente usa em turno. G2 toda vez que eu quero fazer uma interpolação no sentido horário e G3 toda vez que eu quero interpolar no sentido anti-horário. A diferença é que aqui, ao invés de eu programar o raio, né, usando a função R, eu vou substituir a função R pela coordenada do centro do arco, que é o I e o J. Tá? Então, simples assim. Então, parei aqui, x88, ativei o G3, porque aqui ele é anti-horário, dei a coordenada do final do arco, que é esse ponto, né? X 100, Y 12, né? Então, se eu pegar aqui, ó, o início está aqui, e o final do arco está aqui, tá? Então, eu parei aqui, x88. Ativei G3, coordenada desse ponto, x100, né? Y12, está aqui. E a coordenada do centro é esse ponto, né? Seria o ponto onde eu apoiaria um compasso, né? A ponta seca do compasso, caso eu fosse traçar esse arco aqui usando um compasso. Então, a coordenada desse ponto é dada pelo comando I e J. Né? Como eu não posso repetir x e y duas vezes no mesmo bloco, o centro é programado com o comando I e o J. O I é a distância do centro em relação ao eixo x e o J é a distância do centro em relação ao eixo y. Então, o centro em x é 88, coincide com o início, e o centro em y é 12, coincide com o final. Pronto, né? Feito, então, a programação do arco, eu volto para G1, né? Logicamente que aqui, ó, eu estou voltando para G1, né? Mas, de novo, né? Como o G1 é modal e o G3 não é modal, quando ele passou, né, para o bloco, para o N35, automaticamente ele esquece G1 e assume G1. Ele esquece G3 e assume G1 novamente. Então, aqui eu não preciso repetir G1. Né? Se você quiser colocar também, não tem problema. Então, terminou o arco, subiu para Y30, um outro arco, só que agora no sentido horário, então aqui vai ser um G2. Final desse arco está aqui. E o centro desse arco está aqui. Então, final do arco, 85, né, que é 100 menos 15. Final do arco é 45, 30 mais 15. Centro do arco, esse ponto, em x é 100. E em y, que é o j, 45. Né? Voltou para G1, segue, né? Aí ele vai subir aqui para o início desse arco. Então, daí aqui eu tenho um outro centro, que está aqui. Então, começa aqui. Então, antes de começar a fazer esse raio, eu tenho uma trajetória linear aqui. Então, aqui eu estou fazendo essa trajetória. Né? Terminou esse arco G2, aí aqui em G1 ele vai subir para Y55, chegou no início desse. Ativa G3 de novo, porque inverteu, né? Agora voltou para anti-horário. G3, final do arco, é esse ponto. X70, né? Porque 100 tira 15 e tira 15 de novo, né? 15, 15, 30, então aqui dá 70. X70, Y70, que é a altura total da peça. O centro em X também é 70. E em Y, 70 menos 15, que é 55. Né? Voltou para G1 e aí vai lá para o X10. Está aqui. E aí chegou no último raio, né? Continua no sentido anti-horário, então ativa G3 de novo. Esse raio termina no X0. Termina no X0, né? Então vamos lá, vamos identificar o centro dele. Então terminou aqui, X0. Em Y, 70 menos 10, 60. O centro que é esse ponto. I, né? Em X, que é o I, é 70. Aliás, é 10, né? Em X é 10. E em Y, 60, que é o centro. Terminou de fazer esse raio, volta para a origem. Desceu para Y0, está pronto, né? Desliga a compensação
tira a ferramenta da peça e fecha o programa. Tá? Então, perceba que a estrutura é sempre a mesma coisa. Né? A diferença é que aqui, como eu tenho também interpolação circular, eu preciso alternar, né, as trajetórias entre linear e circular. Né? Quando é linear eu uso G1, quando é circular, ou vou usar G2 ou G3, dependendo do sentido do arco. Tá bom? Muito bem. Então, com essas duas funções G1 e G3, né? G2, G3 e G1, né? Com essas três funções, eu consigo fazer aí quase todas as geometrias. Né? Mas, como no fresamento, né? As geometrias tendem a ser mais complexas, né? Diferente de torno, né? Que são geometrias previsíveis, vai ter situações que essas funções não vão ser o suficiente. Então, eu preciso ter mais recursos. Tá? Então, eu vou mostrar mais duas funções para vocês. E aí, sim, né, com interpolação linear em G1, G2 e G3, e com mais essas duas funções, você vai conseguir, então, daí fazer qualquer tipo de geometria. Bom, qual que é a outra maneira de fazer raio, né? E a mais simples? É a função G1, né? O próprio G1 que a gente usa para fazer a interpolação linear, só que com o complemento que. Tá? Então, o G1 acompanhado do que, ele funciona, né, também para fazer raio e funciona também para fazer chanfro. Né? Só tem algumas restrições. Né? Quais são essas restrições? Né? Para fazer raio, o raio tem que ser tangente, né? E para fazer chanfro, o chanfro tem que ser 45 graus, tá bom? Bom, então eu coloquei aqui um exemplo, né? Aonde eu me obrigo a usar o G1 com Q, tá? Então, nessa situação, eu não consigo usar o G2 nem G3, né? Porque, olha só, né? Se eu fosse tentar usar um G3 aqui, que seria o caso, né? Seria aqui um anti-horário, eu preciso da coordenada do final do arco. E eu não tenho a coordenada do final. Né? Vocês percebem que aqui, ó, essa linha é inclinada. Então, onde essa reta toca na circunferência, está abaixo do centro da circunferência. Então, é difícil, né? Para não dizer impossível, eu encontrar esse ponto. Talvez, usando trigonometria, eu poderia até chegar próximo, né? Mas, além de ser um processo bastante sofrido, né? A localização é aproximada. Então, o G1 com Q, ele faz isso de uma maneira muito simples. Né? Então, vocês já perceberam aqui. Né? Então, montei de novo o cabeçalho aqui, mesma coisa, só troquei o nome. Subo do exercício 4, repeti os meus parâmetros, e aí já parti aqui, então, para o perfil. Então, a diferença do G1 com Q é assim, eu vou programar uma trajetória linear, como se essa reta, né, viesse até aqui, até o 60, que é a informação que eu tenho. Então, eu estou falando assim, ó, faça um segmento linear com 60, terminando com raio de 20. Então, eu faço assim, ó, x60, né? Logicamente que aqui eu estou em G1, não precisa repetir, porque G1 está ativo. Então, vai na direção do x60, porém, a hora que estiver chegando no final, né, quebra com raio de 20. Logicamente que ele vai vir, a hora que chegar aqui, no final da fase reta, né, ele vai parar e vai ficar aguardando o próximo comando. Então, é o comando da próxima linha, do próximo bloco, que vai definir para que lado que ele vai arredondar. Né? Por isso que ele vai aguardar o próximo comando. Porque dependendo da informação que eu coloco na linha de baixo, ele pode arredondar para cima ou arredondar para baixo. Né? Ele pode fazer uma curva mais acentuada ou uma curva mais aberta. Então, o que vai definir a intensidade e a posição do raio, se é horário ou anti-horário, é a informação que vai estar aqui embaixo. E aqui na linha de baixo, na linha 30, eu estou mandando ele vir para esse ponto, para x90 e y30. E aí, então, ele já entendeu, né, que eu tenho aqui uma reta que vai coincidir com essa reta, né, que termina no x90 e y30, porém, na transição dessa reta para essa reta, ele vai quebrar com um raio de 20. Tá? E aí, esse Q20 é que vai fazer esse papel. Chegou aqui no x90 e y30,
eu tenho uma outra reta aqui, né? Então, de novo, né, eu poderia subir aqui para y60, aliás, 60 menos 6, x, y54, depois faria, né, o chanfro, né, voltando aqui para x90 menos 6, 84, y60. Né? Eu estaria fazendo um chanfro com coordenada ponto a ponto. Mas eu posso fazer esse chanfro usando jogo com Q também. De que jeito? Sobe direto para y60, como se essa reta fosse até o final, mas aí eu coloco um Q de menos 6. Né? Q menos 6, ele vai, a hora que faltar 6 para terminar essa trajetória, ele quebra com um chanfro de 6. Tá? Logicamente que ele vai subir, na hora que chegar aqui, no y54, ele vai parar e de novo ele vai aguardar o próximo comando. Porque dependendo da informação que tem aqui, pode ser que ele quebre para a esquerda, pode ser que ele quebre para a direita. Tá bom? Por isso que ele vai aguardar a próxima informação. Mas aqui na linha de baixo, o que eu estou falando? Estou falando assim, ó, vai lá para x0, né, como se essa trajetória fosse uma reta até o final, mas eu peço para ele quebrar com 15. 15 é positivo, ele já sabe que ele vai arredondar, né? Então, x0, ele vai partir para cá, a hora que faltar 10, ele arredonda. Na verdade, ele para, né? 15 antes, porque ele vai também aguardar a informação que tem aqui embaixo. Qual que é a informação? Desce para y0. Aí sim ele vai entender, né, que a hora que faltar 15, ele tem que fazer um raio no sentido anti-horário e partir para y0 e está pronto. Olha como que fica simples, né? Bem compacto o programa, tá bom? Eu vou dando a direção e o comando Q define se vai arredondar ou se vai chanfrar, qual que é o valor do raio, qual que é o valor do chanfro, tá? Positivo arredonda, negativo chanfra. E de novo, qual que é a limitação, né, desse programa, dessa função? Esse raio é tangente, né? Se não fosse tangente, aí eu não poderia usar. Esse chanfro, o ângulo é 45, ou seja, 6 por 6, lados iguais. Se fosse ângulo diferente de 45, aí também eu não poderia usar, teria que fazer ponto a ponto. Essas são as únicas restrições aí do G1 com Q, tá bom? E para terminar, o último comando é o comando G5. Né? O comando G5 também, né, serve para fazer interpolação circular, porém, né, eu vou usar o G5 quando eu não tenho todas as informações para usar ou G1 com Q, né, que ele precisa de uma reta e o final dessa trajetória, ele precisa que o raio seja tangente, né, e ele precisa, e no G2 e G3 eu preciso da coordenada do início, do meio e do final. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um arco que não é um arco perfeito, como aqui, né? Perceba que eu tenho aqui, ó, um arco, né? Se você pegar aqui esse ângulo, 90, 125 para 180, eu vou ter 55, mais 90, eu vou ter aqui uns 135 graus, enfim, né? Eu tenho mais de 90 graus, né? Mais de um quarto de uma circunferência e menos da metade. Então, de novo, né? Eu consigo chegar no início do arco, mas eu não tenho a coordenada do final. Então, como eu não tenho a coordenada do final, não dá para usar, no caso aqui, o G3. Então, nessa situação, a única função que eu consigo usar é o G5. Né? Porque o G5, eu só preciso de uma informação, que é o centro do arco. Tá? Então, aqui, eu estou fazendo um exemplo usando o G5. Então, de novo, montei aqui a estrutura, repeti o mesmo cabeçalho, só trocando o nome, né? Sub do exercício 5, usando os mesmos parâmetros, encostou, e aí partiu, né? Em G1, partiu para x48, y16, até aí nenhuma novidade, chegou aqui. Eu tenho um arco, um raio de 18 no sentido horário, né? Então, não dá para usar G2, né? Você pode até tentar, mas a hora que você for programar o G2, você vai perceber que está faltando uma informação, né? Então, aqui eu vou fazer com o G5. Então, o G5, como ele não é uma função modal, ele só tem
efeito na linha que eu estou programando, né? Então, se eu precisar do G5, que nem aqui, né? São dois arcos, né? Seguindo, né? Eu preciso ativar eles duas vezes. Se eu tivesse três, seria G5, G5, G5 e assim por diante. Muito bem, então, ó, ativei o comando G5 e eu coloquei aqui, então, a informação que eu preciso, que é qual? A coordenada do centro. Qual que é a coordenada do centro? X48, Y34. Está ali, ó, X48, Y34, o centro. E aí, eu só vou colocar a função Q. Mas a função Q no G5, aqui ele vai definir o sentido, né? Negativo e positivo, né? Negativo é horário, positivo anti-horário. Então, cuidado para não confundir com G1 com Q. Né? O Q lá no G1, positivo arredonda, negativo chanfra. O Q no G5, positivo anti-horário, negativo horário. Tá bom? Então, nesse caso, como esse arco está no sentido horário, então significa que aqui o que tem que ser negativo. Então, ó, G5, coordenada do centro x48 y 34, Q menos 18. Então, ele vai passar em volta desse ponto com raio de 18 no sentido horário. E aí, logicamente, que ele vai, para ele fazer esse arco, ele depende de novo da informação que está embaixo. Embaixo eu estou emendando já com o outro raio. Ativa G5 de novo, e aí eu estou dando a coordenada desse ponto, que é x23, y60. E estou pedindo para ele passar em torno desse ponto com raio de 25 no sentido anti-horário. Então, ele vai enxergar esses dois pontos, passa no sentido horário em torno desse ponto com raio de 18, inverte o sentido e passa em torno desse ponto com raio de 25 e vai ligando os pontos. E aí, na linha de baixo, né, ele vai fazer esse, vai parar aqui. Para fazer o segundo G5, ele vai aguardar a próxima informação. Qual que é a próxima informação? Esse ponto, x0, y85. Então, ele passa em torno desse ponto com raio de 18 no sentido horário, passa em torno desse ponto com raio de 25 no sentido anti-horário e fecha aqui. E aí, aqui eu estou mandando ele voltar para a origem, y0, está pronto. Desliguei a compensação da fresa, tirei a fresa da peça e terminei o programa. Né? Simples, né? Então, com o G5 a gente contempla, né, os comandos que a gente precisa para fazer interpolação, aliás, para fazer definição de geometria. Agora sim, então, com o comando G1 para as interpolações lineares, com os comandos G2, G3, G1 com Q e G5, agora sim é possível você fazer qualquer tipo de geometria, né, desde uma mais simples até uma mais complexa. Qual desses comandos, né, eu devo usar? Ora, vocês perceberam que de todos, o mais simples é a G1 com Q. Mas aí, logicamente, é que cada caso é um caso e aí quem vai julgar é o programador, né? A tendência, lógico, né, deve ser sempre procurar o caminho mais simples. O caminho mais simples é G1 com Q. Então, se você tiver condições de usar o G1 com Q, beleza, é esse que você vai usar, né? Que é o mais simples, o programa fica mais curto. Mas se por um acaso você perceber que não é possível usar o G5, daí você vai apelar para o G2, para o G3, né? Ou para o G5, tá bom? E aí, logicamente que quando você estiver olhando para a geometria, ali você já vai saber quais dos comandos é possível, né? Então, eu já mostrei aqui, por exemplo, né? Se eu pegar esse primeiro exemplo aqui que a gente fez, aqui eu poderia usar G1 com Q, né? Só nessa primeira trajetória. Em vez de fazer o que eu fiz aqui, ó, x88, e depois ativar o G3, eu poderia já colocar um x100, Q12, pronto. Né? Então, eu poderia usar o G1 com Q, eu poderia usar o G5 também, né? Já ativar o G5 aqui, ó, colocar um x88, um y12, Q de 12, pronto. Né? E eu poderia também fazer como eu fiz aqui usando o G3. Então, vai ter situação que eu posso usar os três, qualquer um dos três. E aí, logicamente, que eu vou escolher o mais simples. Mas vai ter situação, como aqui, que eu só consigo usar um comando. Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu não tenho a medida do início, nem do final e nem do centro. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou me obrigar a usar o G1 com Q. Da mesma maneira, nesse exemplo, né? O único comando que eu vou usar aqui é o G5, porque a única informação que eu tenho é o centro. Então,
o comando, né, mais indicado para cada situação é meio que automático, né? Você vai tentar usar o mais fácil, se você perceber que você não conseguiu, você vai sempre procurando as outras alternativas, tá bom? O importante é que você tenha, né, todas conheça, né, todas as funções para saber em cada situação, né, qual o recurso que você vai usar, tá bom? Logicamente que nada impede, né, como aqui, poderia ter usado G1 com Q, né? Aqui não tem jeito, aqui teria que ser o G2. Aqui poderia ser G1 com Q, G1 com Q, mas eu fiz tudo com G2 e G3. Né? Tá errado? Lógico que não, né? O programa fica mais longo, né? Eu sofro mais para fazer o programa, mas não significa que está errado, né? Só vou gastar mais tempo. Então não existe o certo ou o errado, né? Existe o programa que funciona e o programa que não funciona, tá? Então cabe aí a cada programador, né? Em cada situação julgar, escolher aí o comando mais indicado, beleza? Então, pessoal, com relação a subprograma, né? Eu creio que são essas as informações que a gente precisa para montar aí qualquer tipo de geometria, tá? No próximo tutorial aí eu vou mostrar como que a gente vai estruturar um programa principal. E aí sim, né? Com o programa principal e o sub, já é possível a gente executar um programa desse, né? Na máquina, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Espero que tenha ajudado aí. É, espero que essas informações sejam suficientes, né, para que vocês possam fazer aí os exercícios, né? E lembre-se que quanto mais eu praticar, né, mais conhecimento eu vou agregando, né? Todo tipo de programação, né, como por se tratar só de lógica, se não tiver prática, né, é muito difícil a gente conseguir absorver as informações, ok? Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.